Oi, gente, meu nome é Priscila. Vou aqui falar as visões que eu já tive. Eu aprendi que há visões em sonhos, que são sonhos. Há visões na mente, que é tipo um sonho, é uma lembrança, algo que passa assim na sua mente e você tá de olho aberto. E tem visões na realidade de olho aberto, sim, que você sabe que é real, que não é um flash na mente. Então, eu já tive alguns visões que eu tive bem legais. Uma delas foi que eu tava no ônibus, sabe, né, aquele balanço do ônibus, meio que dá sono, e eu estava nesse momento, e eu tinha fechado o olho, só que não estava dormindo ainda. E eu tive uma visão. Eu vi meio que um desenho sendo desenhado na hora, assim. Eu só vi os rabiscos dele sendo desenhado, não vi caneta ou a mão de alguém. Mas era grafite, estava sendo desenhado. E eu vi o mundo. E alguém bem grande por trás do mundo, assim. Meio que parecia que ele estava no espaço e vendo o mundo, assim. E ele era um homem que estava tirando o coração dele assim e dando para o planeta Terra. Era Jesus que deu o coração dele por nós. Outra visão que eu já tive, eu estava em pecado e chegou a hora de eu vencer esse pecado. E Deus, ele quis me mostrar que ele estava comigo. Eu tive uma visão, estava dormindo e era meio preto assim, e eu só vi um leão desenhado. E o leão tava dourado ou pegando fogo, assim, e o leão tava raivoso. E Deus me falou através dessa visão que ele estava comigo e que ele ia resolver a situação. Outra situação eu vi, tive uma visão de olho fechado também, de uma pomba, uma coisa mais linda, uma pomba branca, brilhante, voando assim. E foi Deus me falando que ia chegar um momento de paz na minha vida. Eu vou falar agora as visões na mente que eu tive. Eu tive uma visão na mente que isso talvez em 2017 que eu tive essa visão, que eu estava limpando a casa, o meu apartamento. E de repente, na mente assim, por alguns segundos, passou como uma lembrança assim de um neném engatinhando. E eu falando assim: "Não, neném, tá molhado aqui não". E era eu falando com meu filhinho. Outra visão que eu tive, eu vi na hora que alguém estava me dando uma carona, eu vi uma igreja de 2 andares, toda preta. E depois eu vi que era a igreja que eu congrego. E eu falei isso pro pastor. E a igreja não é desse jeito hoje, mas com fé em Deus, há um futuro aí. Outra visão, agora as visões de olho aberto que eu tive. Eu tive uma visão de olho aberto, provavelmente em 2016, 2017. Eu estava de madrugada e eu acordei por alguns segundos e vi uma presença na minha frente. Era uma presença, uma pessoa. Eu só vi o lado dele assim. Uma pessoa cinza. E depois eu dormi. E eu me senti protegida. E era um anjo me protegendo assim. Ele estava de frente para a janela. E era bem no tempo que eu estava orando muito para proteção de anjos, porque estava tendo umas balas perdidas lá perto da onde eu morava. Estava tendo alguns assaltos onde eu morava e estava orando muito por proteção de anjos e Deus me mostrou que eu estava sendo protegida por anjos. E outra visão que eu tive de olho aberto, é, eu trabalhava em uma empresa e tinha um moço que eu ouvi histórias dele e ele não era um cara
muito bom, de bom caráter, assim. E ele estava passando na sessão dele, assim. As janelas eram transparentes e eu vi ele passando. E ele olhou para onde eu estava. E de repente, eu vi os olhos dele brilhando. E ele com uma cara meio de mal, assim. E eu vi um demônio no rosto desse moço. Provavelmente Deus estava querendo que eu fizesse uma oração por ele, mas eu não entendi na época. Outra visão que eu tive de olho aberto. Eu estava na igreja e lá normalmente é duas fileiras grandonas assim de cadeira. E eu estava na da esquerda e a menina estava na da direita e eu conseguia ver ela assim, mais na frente. E eu vi o cabelo dela maior. E é meio que eu vi que o cabelo dela estava maior espiritualmente, assim, né? Porque o cabelo dela é curto. Algumas vezes as visões não são tão claras. Então eu fui investigar, fiz algumas perguntas para ela e Deus me revelou que ele estava prometendo que o cabelo dela ia crescer. E eu falei para ela que eu vi o cabelo dela maior e que Deus estava prometendo que o cabelo dela ia crescer. Então é isso, gente. Se eu tenho visões, sonhos, você também pode ter. Porque eu sou só um vaso, não é? Então, busque mais a Deus, tenha mais intimidade com Ele, que Ele tem com certeza visões e sonhos para você.